Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo muito bom, espero que com vocês também. Sejam bem-vindos, né, à nossa aula. Como podem perceber, hoje a gente está com um cenário novo, né? Eu acabei nesse final de semana aí mexendo em algumas, digamos, ferramentas aqui do programa que eu utilizo para apresentar as aulas, né? E descobri essa ferramenta muito bacana, né? E nos dá a possibilidade de trazer imagens que fazem referência ao conteúdo que nós iremos trabalhar hoje, que será um assunto sobre as rochas, daí o pano de fundo. E a gente também fez outras alterações aqui, cenário novo aqui nas nossas aulas. Aquele layoutzinho que eu utilizava para a apresentação dos slides, agora eu trouxe aqui para a tela inicial. O nosso QR Code continua lá no cantinho, né? Na hora que vocês colocarem o celular, ele vai dar a imagem que eu vou projetar hoje aqui, que a gente vai trabalhar. E aí na parte de baixo, no rodapé, vocês irão encontrar o conteúdo da aula e, consequentemente, também o tema que nós iremos trabalhar hoje, tá bom? Então fiquem à vontade, eu espero que vocês gostem dessa nova cara. A ideia é a gente sempre dar uma renovada para não ficar só a mesma coisa, tá bom? E aí, aguenta aí só 4 segundinhos que eu vou fazer aqui a transição de tela, como já é de costume. E já já eu volto para apresentar. Ó. Não esquece, galera, de deixar aí a frequência no chat, tá? Para mim poder fazer esse levantamento da galera que está ou não está assistindo às nossas aulas, tá bom? 4 segundinhos eu estou de volta, então não sai daí, estou chegando já já. Já já. Pronto, nós aqui de volta. Esse material aqui não é o de vocês. Vou só fazer aqui a transição, mudar o slide. Eu acho que é este aqui. Não, volta. É este aqui. Pronto. Esse é o material que nós iremos trabalhar no dia de hoje. Como eu já havia falado para vocês na semana passada, né? É basicamente o conteúdo da nova apostila do Bernoulli. Já é a apostila do segundo semestre, que tem aí uma cara muito de geografia física, que é exatamente uma continuação do que a gente viu anteriormente também. Tá? Então, o nosso assunto hoje, galera, é sobre as rochas. Então, a gente vai entender aqui que o nosso planeta ele é formado por um conjunto de rochas, né? Na verdade, são 3 grandes grupos de rochas que formam a crosta terrestre, a superfície do nosso planeta. E aí nós vamos aqui entender basicamente as características de cada um desse grupo. Para quê? Para que a gente possa encontrar em uma determinada situação que cobram esse conhecimento sobre rochas e a gente consiga identificar as características e, consequentemente, chegar na resposta no chamado gabarito, né, daquela questão. Tá? Então, primeiro a gente precisa identificar que as rochas elas são divididas em 3 grandes grupos. Nós chamamos de rochas magmáticas ou rochas ígneas e o que nós chamamos de rochas sedimentares e ainda o grupo das rochas metamórficas. Então esses são os 3 grandes grupos de rochas que formam a superfície do nosso planeta. Tá bom? Vamos começar aqui pelo grupo das rochas magmáticas, e também podem ser conhecidas como rochas ígneas. Então fique atento, que tanto faz a galera se referir à magmática como também à ígnea, que elas serão a mesma coisa. Também não é por acaso que eu comecei a trabalhar aqui com esse grupo de rochas magmáticas. Elas são as rochas mais antigas, ou em outras palavras, o primeiro grupo de rochas que se formaram no nosso planeta. Então elas são as mais velhinhas, nós podemos colocar assim, beleza? Então vamos lá. As rochas, no caso magmáticas, também chamadas de rochas ígneas, elas surgem a partir do processo de solidificação do magma, aqui logo bem no início. E aí você pode me perguntar, professor, o que é a solidificação do magma? Primeiro, o magma ele é exatamente a rocha em estado derretido. Tá? É a famosa lava de vulcão.
Em algum momento, essa lava, esse magma, ele vai solidificar, ou seja, ele vai ficar sólido, ele vai endurecer. E essa solidificação ela vai acontecer em dois locais distintos. Ela pode acontecer ainda no interior do planeta, como também pode acontecer na superfície do planeta. Que vocês podem observar na figura aí do lado. Eu vou mudar aqui a cor da caneta para reforçar essa fala que eu estou querendo passar para vocês. Vou colocar aqui no tom de azul ou preto, né, que se destaca melhor, para a gente entender o que eu estou querendo falar. Ó, nessa imagem aqui, galera, e como vocês podem perceber, eu peguei exatamente para fazer referência às rochas magmáticas. Vocês irão perceber o seguinte, que nessa parte aqui, ó, aqui seria, ó, essa parte, ela é exatamente onde o magma está concentrado, que é o que nós chamamos de câmara magmática. E aí esse magma, devido à movimentação tectônica e os fenômenos magmáticos, ele será jogado para a superfície, que é o que vai causar, você está vendo aqui essa fumaça aqui, ó, o que nós chamamos de uma erupção vulcânica. Dentro dessa erupção vulcânica, muita lava vai chegar aqui para a superfície do planeta. Mas uma outra parte vai ficar aqui, ó, bem nessa falhazinha aqui, ó, tá? Então é exatamente nesses dois locais que pode ocorrer o que nós chamamos de solidificação do magma, que é exatamente o ponto em que esse magma ele fica sólido, beleza? É isso que eu quero que você perceba. Então ele tanto pode se formar aqui, ó, quando há uma erupção vulcânica, né? Tá? Que esse magma ele chega na superfície, como ele pode se formar aqui em uma falha, né, ao longo da chaminé do vulcão, tá? Então deixa eu voltar aqui para a minha corzinha amarela, aí era só para reforçar para vocês essa ideia da solidificação do magma. Na sequência eu ainda coloquei, ó, que elas são as rochas encontradas no nosso planeta mais antigas, foram as primeiras a se formarem, né, no nosso planeta, e elas também se caracterizam por ser as rochas mais resistentes. Então nós temos rochas muito antigas, mas também as rochas mais resistentes ao processo de erosão. Ou seja, o tempo de desgaste dessa rocha ele vai ser pequeno, ele vai ser mínimo, tá? Comparado com os outros grupos de rochas, é claro. Como eu ia falando, essas rochas magmáticas elas podem consolidar em dois pontos diferentes, ou na superfície ou ainda no interior da Terra. E vai ser exatamente o processo de solidificação ocorrer em locais diferentes, que essas rochas elas podem ser subdivididas em dois grandes grupos, o que nós chamamos de rochas magmáticas ou ígneas extrusivas, ou as rochas magmáticas ou ígneas intrusivas. Alex, como que eu vou diferenciar? Você vai diferenciar exatamente pelo local onde houve essa consolidação, tá? Então, no caso das extrusivas, esse processo de solidificação ele aconteceu na superfície. Então, é um magma que conseguiu ser jogado ou conseguiu chegar à superfície devido à atividade vulcânica. Então, quando essa solidificação ela acontece aqui onde nós estamos, na superfície, ela será classificada como uma rocha magmática extrusiva, tá bom? Esse processo de solidificação ele acontece de forma mais rápida. Então, esse endurecimento, essa solidificação, ela acontece em um ritmo, em uma velocidade maior. Isso é causado principalmente pela questão da temperatura, que aqui na superfície é menor, e também pela umidade do ar. Então, são alguns elementos que influenciam essa solidificação acontecer mais rapidamente, quando comparado com outro grupo, tá? E são nelas que nós encontramos os minerais classificados como abundantes. Professor, o que seria um mineral abundante? Ele é aquele mineral encontrado em grandes quantidades e com muita facilidade, tá? Um exemplo desse tipo de mineral é o ferro, que é um dos minerais mais abundantes do planeta. Então, facilmente você encontra esse mineral na superfície
e também em grandes quantidades. Por isso da classificação em abundante, tá bom? Já as rochas magmáticas intrusivas são aquelas que se formam no interior do planeta, ou seja, lá naquela partezinha de baixo que eu pintei aqui, ó, vou recobrir aqui uma parte dela só para destacar, certo? Então ela acontece lá no interior do planeta. Esse processo de solidificação ele acontece mais devagar, ou seja, ele é mais lento. Isso porque lá embaixo a temperatura é mais elevada, não existe umidade, então tudo isso são fatores que acabam retardando esse processo de solidificação. E é exatamente devido a essa demora que nós vamos encontrar os minerais raros. Tipo, Alex, raro é raro. O que seria a ideia de raro? Que ele é encontrado com muita dificuldade e quando encontrado em pequenas quantidades. Então, quando eu digo assim, rapaz, essa peça é rara, ou seja, que existem poucas dela no mundo e isso faz com que o valor dela seja mais alto. E um exemplo desse mineral seria o ouro, tá bom? Então, lembre-se das características dessas rochas magmáticas, que também podem ser chamadas de rochas ígneas. Elas se formam a partir da solidificação do magma. Elas são as rochas mais antigas e também as mais resistentes que formam a superfície do nosso planeta. Elas podem se formar na superfície, onde serão chamadas de rochas magmáticas ou ígneas extrusivas. Esse tempo de solidificação é mais rápido e onde nós encontramos minerais abundantes, como por exemplo o ouro. Já quando essa solidificação acontece no interior do planeta, ela será mais lenta, a solidificação, e onde nós encontraremos os minerais raros, como por exemplo o ouro. Tá? Vamos para o outro grupo, que são as rochas sedimentares. Galera, esse tipo de rocha ela é formada, até para justificar o nome, né, por sedimentos. Primeira coisa, Alex, o que seriam os sedimentos? Os sedimentos, meu povo, são basicamente a mistura de matéria orgânica. Então, quando eu falo de sedimento, eu estou falando de pedaços de rochas, de restos de animais, restos de vegetais em decomposição. Então, quando eu digo sedimentos, eu estou falando de um material que tem a presença de matéria orgânica, fóssil, tanto animal como vegetal. E, claro, como eu coloquei ali, misturado com os detritos de rochas. Lex, o que seriam os detritos? Detritos é exatamente pedaços pequenos de rocha. Então, quando eu falo do fragmento de um pedaço de uma rocha, eu iria me referir ao detrito de rocha. Então, você mistura tudo, é como se jogasse tudo dentro de uma panela. Você mistura esses pedaços de rocha com a matéria orgânica, animal e vegetal. Ao consolidar, nós vamos ter uma rocha sedimentar, tá bom? Esse material que forma essa rocha, né, principalmente falando dos detritos, eles são resultado da erosão, é o que a gente chama de material erodido, tá? E que também é transportado pela ação da água e do vento. Esse material ele vai ser depositado em uma área mais baixa, como uma depressão, e ó, tá? Esse material um sobre o outro vai pressionar cada vez mais essas áreas para a parte mais baixa do relevo. Eles vão sofrer pressão, compactação até litificar. Alex, o que seria litificar? Ficar sólido também, tá? Aí, galera, deixa eu dar um zoom para explicar isso para vocês aqui nessa imagem, ó. Eu peguei para fazer uma relação às rochas sedimentares, essa de baixo. Então, o que acontece? Vocês estão vendo uma nuvenzinha lá no topo daquelas montanhas ou serras, tá? Então, quando essa água ela cai sobre esse relevo, ela vai causando erosão sobre as rochas. Então, ela começa a fragmentar e à medida que essa água ela escorre pelo que a gente chama de... seria ali, rapaz, agora me faltou o nome, as escarpas, né, que é essa barreira, tá? Esse declive da montanha,
ela vai arrastando essa areia vai se misturando com a matéria orgânica e ela vai chegar aqui bem para o final do desenho. É porque não tem como eu riscar aqui essa tela, tá? Mas bem para o final do desenho. Então, nesse caso, nós vamos ter exatamente o que ele chamou lá, ó, de erodido, que seria a ação da erosão, e transportado pela água ou pelo vento. Aí ele vai sendo transportado para a parte mais baixa. E aí esse material ele vai se concentrando em cima do outro, em cima do outro e em cima do outro. Isso gera um peso, né, uma pressão, que vai compactando essas áreas. Compactar ela é basicamente assim, ela estava desse tamanho, mas à medida que a pressão vai acontecendo, ela vai diminuindo de espessura, diminuindo, diminuindo. E quando ela está bem compactada, ela vai basicamente litificar, ou seja, vai ficar sólida. E a partir de que esse processo ele ocorre, ele vai formar exatamente uma rocha sedimentar, tá bom? Então deixa eu tentar riscar só para mostrar aqui, ó. Então aqui a ação da chuva, ela vai retirando a areia e ela traz exatamente para essa parte aqui que a gente está vendo, tá? Seria onde haverá a concentração, que ele chama ali, a pressão, a compactação e, consequentemente, a litificação. Então essas serão as rochas sedimentares. E por último, nós temos as rochas metamórficas. Se liga no nome aqui, ó, metamórfica. Essa rocha, ela é uma rocha que se transforma em um outro tipo de rocha. Professor, como assim? Igual a lagarta se transforma numa borboleta? Exatamente. Tá? As rochas metamórficas, elas possuem a capacidade de passarem por um processo de transformação, que nós chamamos oficialmente de metamorfose. Mas é claro que essa transformação ela não ocorre por acaso. Ela está ligada principalmente a dois fatores, que é a pressão, onde essa área, no caso onde essa rocha se encontra, e também a temperatura. Então, com a ação da pressão sobre a rocha e a temperatura exercida sobre ela, essa rocha ela pode sofrer uma reação química e física que basicamente vai mudar totalmente suas características. Então, como essa reação ela modifica as características na rocha, nós dizemos que houve uma transformação, uma metamorfose. Então, preste atenção no texto que eu fiz. Ó. Ela é uma rocha, né, que se transforma, tá bom? Em um outro tipo de rocha. Então, tanto faz ser uma rocha magmática ou uma rocha sedimentar, que quando elas forem submetidas à pressão e à temperatura, ela vai sofrer uma reação físico-química, né? Os elementos químicos que compõem aquela rocha, eles sofrem uma reação, e aí essa reação ela vai modificar principalmente algumas características da rocha, como por exemplo a cor. Ela pode ser uma rocha de coloração mais clara e vai ficar escura, ou escura e vai ficar mais clara. Ela muda também a textura, ela é uma rocha muito rígida, mas pode se tornar uma rocha mais frágil. Ela muda a sua estrutura, que seria exatamente a composição desses elementos químicos, né? A estrutura da rocha, assim também como a sua composição mineral. Ela pode perder alguns minerais que anteriormente fazia parte de sua formação, mas ela também pode ganhar alguns minerais que anteriormente ela não possuía. Então, nesse caso, nós iremos chamar de uma rocha metamórfica. E aqui também eu peguei uma imagem para a gente ver essa rocha metamórfica, tá aí bem em cima, né? A gente tem aí as rochas metamórficas. E aí essa formação, galera, ela acontece exatamente nessa camada mais inferior. Deixa eu só marcar aqui para mostrar a vocês, ó. Espera aí. Eu depois vou procurar um programinha que não seja o PowerPoint que eu consiga manusear essa parte. Vou marcar de preto que eu acho que destaca melhor, né? Então eu estou falando dessa zona bem aqui, ó. Só cortar ela aqui para a gente ver, ó. Pronto. A nossa fala, deixa eu voltar para o amarelo, caso eu queira marcar alguma coisa. Ó, a nossa fala de onde ocorrem essas rochas metamórficas, ela é exatamente nessa parte preta, nessa região preta aí que eu marquei.
tá? Então essa rocha ela se encontra em uma parte mais inferior, que é onde essa pressão e essa temperatura ocorrem com maior intensidade. Então ela pode ser sim uma rocha magmática, uma rocha sedimentar, que foi colocada ali pelo passar do tempo, e à medida que ela sofre essa pressão e essa temperatura, ela vai sofrer uma reação química, e essa reação química pode alterar sua cor, sua textura, sua estrutura e também a sua composição mineral, tá bom? Inclusive no exemplo que eu coloquei aí de rocha, você consegue perceber que a rocha ela tinha uma coloração de um tipo, mas a partir do momento que ela sofreu uma mudança, ela vai ter um outro tipo de tonalidade, de coloração, tá bom? Então, galera, era isso que eu queria apresentar para vocês hoje. Os 3 grandes grupos de rocha que formam a superfície do nosso planeta. E eu espero que realmente vocês tenham conseguido pegar a ideia desse conteúdo, beleza? Agora eu vou fazer a transição de tela para que a gente possa finalizar aqui a aula, tá? Acredito que vocês perceberam que a nossa aula ela está sendo gravada, ela não acontece ao vivo. Tem um motivo, né? A gente combinou quanto coordenação do colégio que a gente iria fazer essa mescla. Algumas aulas seriam gravadas, outras aulas seriam ao vivo, tá? E basicamente nós vamos funcionar assim, ó. Uma aula, que é a de hoje, no caso, nós faremos gravada. A próxima aula a gente faz ao vivo. E a outra aula a gente faz ao vivo, sendo essa com a correção de questões. Beleza? Então a gente vai sempre seguir essa sequência, que posteriormente eu vou explicar melhor. Mas eu estava pensando, para que a gente tivesse assim uma devolutiva mais bacana, que nós faríamos assim, ó. No caso específico do primeiro ano, né? É a única sala que nós vamos nesse layout. Toda segunda-feira nós teremos uma aula, isso a partir da próxima semana, não dessa, tá? Segunda-feira também não, no caso de vocês na terça. Então toda terça-feira a gente terá uma aula voltada para questões. Essas questões elas farão referência ao conteúdo que a gente estudou na semana anterior. Tá? Então, tipo, essa semana a gente vai estudar um conteúdo. Quando for na terça-feira, a gente vê as questões. Aí ela é ao vivo e pelo Google Meet. Na quinta-feira, no caso de vocês, a gente faz uma aula ao vivo, que seria a de conteúdo. E na sexta-feira a gente faria uma aula gravada. É claro que essa ordem de gravada e ao vivo, ela pode mudar. O que não vai mudar é as terças-feiras sendo dedicada para correção de questões. Então, geralmente eu vou passar 1 ou 2 questões para o final de semana. Na terça vocês trazem para a gente corrigir. Beleza? No mais, galera, fica aqui meu abraço para todo mundo. Vamos lá, juízo, vamos participar das aulas. E até a nossa aula de quarta-feira, se Deus quiser. Quarta não, confundo demais, cara. De quinta-feira, se Deus quiser, tá bom? Abraço, felicidade para todo mundo. E a gente se encontra lá, se Deus quiser e Ele vai querer. Valeu, tchau, tchau.